Graças a paz, nosso Senhor Jesus Cristo, amados. Bom dia, tudo bem? Venho mais uma vez aí com a reflexão, a meditação da Sagrada Escritura, da série The Revelation for the Revolution, de número 65, cujo título desta vez é O Segredo de Jesus. Antes vou fazer uma oração para depois discorrer a respeito do título e daí dar início a essa reflexão. Nosso Pai querido, nosso Pai amado, nós te adoramos, Senhor, te glorificamos pelo Deus maravilhoso que é um Pai presente, que nos pega pela mão e nos dá certeza, Senhor, de tudo que Tu prometeste para nós. Nos dá certeza, sim, Tu que é fiel e justo para cumprir cada letra da Tua Sagrada Escritura. Sim, uma vez que Tu prometeste, em consequência daquilo que Tu pede a nós, sim, Tu cumprirá. Se cumprirmos a nossa parte, Tu cumprirá a Tua. Nós te adoramos, Senhor, pois podemos confiar em Ti. Pois em Ti, Senhor, temos a segurança de estarmos seguros, de estarmos certos, de não estarmos perdidos, apavorados, sem uma referência, enfim. Glórias a Ti que nos faz descansar em Ti, estar tranquilos, serenos, guardados por um Pai, que é o Todo-Poderoso, que tem por nós filhinhos, e que assim como um pai terreno que busca cuidar dos seus filhos, Tu sim é perfeito em cuidar dos Teus filhos, ó Deus. Nós te adoramos, te glorificamos, Senhor, pelo Pai maravilhoso que és. Pai, venha falar conosco, Deus. Clamo a Ti, ó Deus, em nome de Jesus. Em nome de todos aqueles que o Senhor me confiaste. Em nome de todos os Teus escolhidos, em nome de todos os Teus filhos. Fale conosco aquilo que Tu quer que saibamos. Eu aqui me diminua nas minhas próprias razões particulares, para que Tu, Senhor, fale das Tuas. Que eu não venha falar coisa que é simplesmente da minha mente, mas que eu venha falar que é do Teu querer. Unge-me, Senhor. Derrame sobre nós a graça do Teu Santo Espírito. Clamo a Ti, ó Deus, em nome de Jesus, para que venhamos saber o que é do Teu querer, ó Deus. Glórias a Ti, Senhor. Amém. Como estava falando a respeito do nome, O Segredo de Jesus, Você sabe que lá no finalzinho da vida de Jesus, quando ele fala assim, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Essa frase para mim sempre foi muito impactante. E para mim, por certo, não é simples uma frase, uma simples informação. Para mim é um código. É um código, inclusive, para a razão espiritual. No sentido de que esse código lhe dá certa autoridade perante diversas situações da razão espiritual, principalmente em batalhas espirituais. Como sabemos, estamos vivendo numa plena batalha espiritual, a meu ver, uma Armagedão instalada, uma vez que aqueles que se manifestam amor, manifestam a luz de Jesus, estão sendo sim perseguidos e atacados, assim como está escrito em Apocalipse 16, Apocalipse 16, a respeito da Armagedão, e posteriormente, dando significado à mesma razão, fala em outro, um pouco mais para frente, Apocalipse, não sei se é 20, fala que quando a Jerusalém amada e o acampamento dos santos estivessem sendo cercados e atacados, pelas nações seduzidas por diabo Satanás, para este fim, enfim,
ou seja, a última batalha, né? Nesse quesito, claro, o bem sempre venceria, assim, cairia fogo do céu sobre tais nações, seriam consumidas, o diabo e Satanás seriam lançados no lago onde está queimando fogo e enxofre, né? Então, estamos vivendo esse tempo de batalha ferrenha, batalha espiritual, uma vez que estamos sendo diretamente perseguidos pelas razões espirituais, ou seja, claro, o mover espiritual que sim, assim como o mover do bem é iniciado por pessoas, também no mal também é conduzido também por pessoas. Ou seja, a gente sabe que a luta não é contra pessoas, é luta espiritual, né? Então, campo de batalha espiritual, né? E nesse sentido, esse código vem muito nos favorecer, como realmente uma forte armamento, né? Contra as razões espirituais malignas, né? Então, tá. Vou discorrer a respeito disso. Primeiramente, quando Jesus fala, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Você sabe que Jesus, temos por certo que ele é o centro da Sagrada Escritura. Uma vez que a Sagrada Escritura tem que convergir para ele. Ou seja, temos que encontrar veracidade a partir dele em toda a Sagrada Escritura. Ou seja, se temos dúvida a respeito de uma certa interpretação de um outro texto lá do Antigo Testamento, qual é a nossa prova real? Jesus. Ele é que nos diz se a interpretação está correta ou não. Porque ele é a luz, ele é a verdade, ele é por o caminho onde a gente deve caminhar e sim se orientar. Nossa referência, nosso luzeiro. Não simplesmente o nome, mas tudo que ele falou, que ele mencionou, né? Enfim. E sempre para mim, essa palavra, Pai, perdoe, eles não sabem o que fazem. Não foi uma simples palavra, não foi uma simples correspondência ao fato de que temos que perdoar para ser perdoado. Haja vista que essa palavra eu sempre usei muito, inclusive em respeito da espiritualidade, ou seja, batalha espiritual. E sim, e sempre quando usei essa palavra com o coração firmado nisso, sim, veio a minha vitória, veio a mim, e não somente a vitória, veio uma autoridade, um ganho a mais de fé, e fiquei fortalecido na fé. Só que isso eu não encontrei respaldo, não tinha encontrado respaldo na Sagrada Escritura sobre esse código, sobre essa informação. Pai, perdoe, eles não sabem o que fazem, né? Tem algo correspondente que talvez poderia responder, mas para mim é insuficiente ainda pelo fato de nos dar autoridade, ou seja, uma vez cumprindo com isso, é o fato de, ou seja, se você pagar o mal que lhe foi feito com o bem, acumularão brasas ardentes na cabeça daquele que te fez o mal, né? Isso é uma lei da Sagrada Escritura, isso ocorre, de fato. Porém, isso não corresponde ao seu ganho de autoridade, ao seu ganho de fé, ao seu aprofundamento na fé, né? Então, sempre foi uma incógnita para mim, né, essa razão, né? E, enfim, o Senhor, não muito anteriormente, me colocou diante de um texto ao qual fui meditando e sim, consegui convergir para essa razão, né? E vou meditar esse texto. Gente, a saber, sabe, é só abrir um parênteses aqui, né? A Sagrada Escritura, para mim, tem por certo, não é um simples livro de histórias. Ela, como um todo, do início ao fim, nos serve diretamente para nos auxiliar como um manual de vida, principalmente no âmbito espiritual.
Então, às vezes, vimos lá uma história, olha, que bonita história, esses personagens foram, nossa, foram heróis mesmo. Como se eu estivesse muito longe, estivesse simplesmente uma história que servisse para se vislumbrar. Mas eu tenho por certo que toda a Sagrada Escritura, do início ao fim, cada capítulo nos serve diretamente para nos auxiliar no caminho, na caminhada como cristão, né? Então, só estou abrindo esse parênteses porque o texto é que eu vou refletir traz essa referência, né? E é um texto muito simbolístico, assim como muitos textos da Sagrada Escritura é muito simbolístico, né? E temos por certo que, pela teologia tradicional, se contém em observar de forma literal, né? Cada símbolo se contendo, olha, isso foi lá no passado, nós simplesmente temos que entender, aceitar e ver algo como se fosse uma foto lá do passado, como se não tivesse relação conosco. Porém, a Sagrada Escritura é um livro vivo, é um manual de vida. Se você viveu, se você vive ela, se você vive aquela história, se você vive aquele capítulo, te provoca vida, do início ao fim, né? A gente tem por certo que em algumas profecias de Isaías chegaria um tempo que se abririam os olhos, né? Que coisas ocultas seriam reveladas, coisas ocultas da Sagrada Escritura seriam reveladas. Temos por certo que, lá no capítulo Apocalipse 22, fala a ordenança que é dada sobre a Sagrada Escritura para não selar o livro, não selar o livro. E temos por certo, tem algumas profecias de Isaías que corresponde a esses dias, há uma exortação do Senhor que se conteve o selamento ou seja, aceitou-se selar o livro, né? E que, posteriormente a isso, uma exortação do Senhor seria abrir os olhos. Então, cegos passariam a ver, coxos passariam a andar em caminhos retos. Claro, estou falando isso no âmbito espiritual, né, gente? Então, a gente está nesse tempo. É um tempo de a gente observar a Sagrada Escritura com olhos vivos, olhos de criança, olhos questionadores, olhos curiosos, criativos, querendo não simplesmente ver a foto, mas os detalhes da foto, né? Tá como se aquela história fosse uma foto, né? Só para trazer referência, né? Ou seja, Isaías 28, 29, Isaías 48. Isaías 28, 29 e Isaías 48. Trazem essa referência para esses dias que, né, coisas a qual foram escondidas dos sábios entendidos e sim, seriam sim reveladas por pequeninos, né? Ou seja, então a gente está vendo um tempo que sim, estão se abrindo os olhos, né? E, claro, isso que eu venho a falar a respeito dessa frase do Senhor Jesus Cristo é algo que estava entronizado na Sagrada Escritura, porém ainda não era visto, né? E que é algo de grande eficácia para a luta espiritual desses dias, né? Até porque, gente, só vou abrir outro parênteses aqui. A gente sabe muita coisa de Deus. Sabe que Deus é um pai presente, que Ele quer nos encontrar. Imagina um Pai grandioso como Deus Todo-Poderoso quer nos encontrar se formos até Ele, né? A Sagrada Escritura nos fala que Jesus veio, o véu se abriu, todos temos a possibilidade de encontrar o Pai. Mas a pergunta é, por que não encontramos?
A pergunta é por que muitos passam a vida inteira buscando o Senhor, talvez achando que ter encontrado, mas não dá sinais desse encontro. O que é sinais de encontro? Sintomas como características do Espírito Santo, como paciência, contentamento, alegria, benignidade, ver coisas boas em tudo, mansidão, que é domabilidade, domínio próprio, se conter das suas emoções de ira, enfim, emoções más, fidelidade, bondade, enfim. Por que razão? Buscamos o Senhor, mas não contraímos os sintomas desse encontro, que a graça, a presença de Deus nos confere, que é a paz, por exemplo, né? Por quê? Então, talvez, né, uma vez que o Senhor fala, meu povo padece por falta de entendimento. Talvez não temos entendido algo que precisamos entender para, sim, tornar efetivo o encontro, que é o objetivo de toda a Sagrada Escritura, se encontrar com Deus para que Ele venha morar em nós, né? Talvez esse processo temos uma falha que não conseguimos prosseguir, né? Prosseguir para conseguir tornar efetivo esse encontro, né? Por bem certo, porque às vezes, muitas das vezes, muito experiente, né, a respeito da religião, da Sagrada Escritura, porém cada vez mais longe de Deus. Por que razão isso, né? Normalmente, quanto mais próximo, mais experienciado com aquela razão, mais experiente ficamos, mais sábios deveríamos ficar. Porém, muitas das vezes, passamos muitos anos buscando, e quando observamos, estamos mais longe do que nunca de Deus, né? Por que razão? Aí é que está. Essas incógnitas, gente, essas incógnitas nos devem fazer ficar inquietos com isso, né? Então, nesse sentido, né, venho eu aqui trazer uma reflexão sobre aquela frase que o Senhor Jesus Cristo falou: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Que para mim não é uma simples uma frase, para mim é um código que te dá uma autoridade diante de um cenário de tribulação, de guerra espiritual, de contenda espiritual, né? Eu vou direto ao texto, tá, gente? Eu vou buscar fazer um vídeo curto e vou ler só um texto. Então, tá lá em capítulo 41 de Gênesis. Gênesis, capítulo 41. Vou ler o capítulo inteiro, né? O contexto é aqui, né? Ele fala lá a respeito de José do Egito, né? Ou seja, a história de José muito sublime na Sagrada Escritura, né? Ou seja, José era dentro dos seus irmãos, né? Era o predileto, né? Ou seja, ele filho, deixa eu ver. Então, num certo momento, né? Ou seja, em que Jacó, né, presenteou José com uma túnica e José foi se alegrar com seus irmãos, né, se felicitar com seus irmãos. Seus irmãos tinham certa inveja dele, porque uma vez sendo predileto do seu irmão, do seu pai, e também diante de um cenário deste, em algumas situações José se alegrava, ou seja, no sentido de contar histórias, interpretar sonhos, e que não tecia a razão dele perante seus irmãos. Colocava, ou seja, querendo ou não, ele era diferente dos seus irmãos, ele tinha um destaque, né? Pela simples razão de ser. Tá.
E daí, seus irmãos, já irados com a situação, aprisionaram ele, né, um poço, e depois, posterior, venderam os ismaelitas. Os ismaelitas venderam José, foram para o Egito, os ismaelitas foram para o Egito, e daí venderam José para o oficial do faraó, do Egito, né, oficial da guarda do Egito. E esse José, enfim, trabalhou para esse faraó. Teve até uma situação em que a esposa desse Potifar, né, desse oficial do faraó, dava investidas em cima de José. Porém, José buscava ser temente a Deus e sim, também temente ao seu patrão, né? E sempre fugia dessas investidas da esposa dele, né? Do Potifar, né? E até o momento em que essa esposa do Potifar armou uma emboscada para José e, enfim, ao ponto de que José acabou sendo culpado, né, de certa atentado contra essa esposa do Potifar. E Potifar jogou na prisão, tá? E lá na prisão, o José, ele tinha a presença de Deus, tinha o favor de Deus. E o carcereiro, vendo isso, o colocou para administrar, né? Ou seja, o cárcere. Lá também ele interpretou o sonho do copeiro-chefe, do padeiro-chefe. E, e esses viram que foi efetiva a interpretação, ocorreu justamente como ele tinha interpretado. Isso viu posteriormente, ou seja, ao copeiro-chefe, comunicou ao faraó, né, uma vez que o faraó teve um sonho, e pelo sonho de faraó ninguém conseguiu interpretar. Ou seja, a gente sabe que a razão do Egito era muito mais cercada de outros deuses, né? Então, claro, a referência era magos, enfim, era pessoas que vislumbravam a espiritualidade de outros deuses, né? E ninguém conseguiu interpretar. E daí, sabendo disso, o, o copeiro-chefe, olha, tem um jovem hebreu lá que interpretou um sonho e ocorreu. Aí falou, mande chamar ele. Daí trouxeram na presença de Faraó e Faraó contou o sonho a ele, né? Então, é nesse contexto que fiz um resumo, sabe, dos capítulos anteriores. Agora eu vou falar a respeito dessa interpretação desse sonho, né? Vamos lá. Ó, capítulo 41. Passados 2 anos completos, Faraó teve um sonho, ou seja, passados 2 anos que o copeiro saiu lá da prisão, né? Ou seja, que depois que José interpretou o sonho do copeiro, né? Passados 2 anos completos, Faraó teve um sonho, eis que estava em pé junto ao rio Nilo. Do rio subiam 7 vacas de boa aparência e gordas, e pastavam no meio dos juncos. Após elas subiam outras 7 vacas, de aparência feia e magras, e pararam junto às primeiras, à margem do rio. As vacas de aparência feia e magras engoliam as 7 vacas de boa aparência e gordas. Então o faraó acordou. Tornando a dormir, sonhou outra vez. De uma só haste saía 7 espigas. Então o faraó dormiu e acordou, ou seja, sonhou outra vez, né? Outro sonho. De uma só haste saíam 7 espigas cheias e boas. E após elas nasciam 7 espigas, mirradas, queimadas pelo vento leste. As 7 espigas mirradas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então o faraó acordou. Tinha sido um sonho, tá?
De manhã, ao despertar muito perturbado, mandou chamar todos os magos do Egito e todos os seus sábios. Contou-lhes os seus sonhos, mas não havia ninguém que pudesse dar a interpretação. Então o copeiro-chefe disse a Faraó: Hoje me lembro das minhas ofensas. Quando o Faraó ficou irado com seus servos e me pôs na prisão na casa do comandante da guarda, a mim e ao padeiro-chefe tivemos um sonho. Na mesma noite, eu e ele sonhamos, e cada um tinha o seu próprio significado. Achava-se conosco um jovem hebreu, escravo do comandante da guarda. Contamos a ele os nossos sonhos, e ele nos deu a interpretação, a cada um segundo o seu sonho. E tal como nos interpretou, assim aconteceu. Eu fui restituído ao meu cargo, e o outro foi enforcado. Então o faraó mandou chamar José, e o fizeram sair às pressas da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa, e foi apresentar-se a Faraó. Este lhe disse: Tive um sonho, e não há quem interprete. Porém, ouvi falar a respeito de você, que, quando ouve um sonho, é capaz de interpretá-lo. José respondeu: Isso não está em mim, mas Deus dará a resposta favorável ao Faraó. Então Faraó disse ao José: No meu sonho, eu estava em pé na margem do Nilo, e eis que subiam dele 7 vagas e gordas, de boa aparência, e pastavam no meio dos juncos. Após subiam outras vacas, fracas, muito feias e magras. Eu nunca tinha visto vacas tão feias em toda a terra do Egito. E as vacas magras e ruins devoravam as primeiras 7 vacas gordas. E depois de as terem engolido, não davam aparência de que as tinha devorado, pois o aspecto delas continuava ruim como no princípio. Então acordei. Vou abrir um parênteses aqui. Então, enfim, ele tá repetindo, ele contou o sonho, né? Foi relatado o sonho primeiramente, está contando para José, né? E tá, quando eu inicialmente falei, né? A Bíblia não é um livro de histórias para simplesmente, olha que bonita essa história, como valente, como sábio foi José, né? Mas tudo, versículo a versículo, nos é direcionado. Nos é direcionado na nossa vida particular, a cada qual de uma forma diferente, mas nos é direcionado. É um manual de vida. A propósito, gente, quando se fala que o nome da gente está escrito no livro da vida, qual é o livro da vida, se não é esse aqui que dá vida? Esse é o livro da vida. Então, como entender? O meu nome está escrito lá. Por quê? Porque a história que eu estou vivendo está escrito lá. Os que os personagens passaram lá e eu devo passar aqui. Para mim, livro da vida não é algo, um sortilégio. Livro da vida é algo a ser conquistado. Você tendo ciência do manual e sim seguindo os passos para se buscar ter vida. É um manual de vida, não é? Então, por isso, né, eu venho aqui buscar dessa história aqui algo para nós, algo para esses dias, né? Então, o faraó contou o sonho, né? Tinham 7 vacas, 7 número da perfeição, né? Gordas, vistosas, né? 7 vacas magras, raquíticas, como se estivesse pastando no deserto, né? E pastavam junto ao rio. Posteriormente, as vacas magras engoliram as 7 vacas gordas, né? A gente sabe que a Sagrada Escritura
no contexto geral, é um livro que se conversa entre livros e capítulos. Ou seja, o Gênesis conversa com o Apocalipse, que conversa com outros livros do Evangelho, e isso é muito normal. Ela é correspondida. Não é algo que foi anunciado lá e está isoladamente, só está aquela referência, só está naquele livro e não tem mais nenhuma equivalência com... Não. Ela é um livro que se comprova, prova e se comprova. É um livro vivo. Ela tem a sua unicidade. Assim como um organismo vivo é um só e o coração é um órgão, mas depende do oxigênio incorporado pelo pulmão, ou seja, há uma certa comunicação, então, claro, entre o pulmão e o coração. Assim, a Sagrada Escritura é um organismo vivo e tem comunicação livro com livro, capítulo com capítulo, ou seja, é um organismo vivo, né? Então, o que saber a respeito disso? A gente viu aqui que, primeiramente, tratava-se de vacas e, posteriormente, tratava-se de espigas, né? A gente sabe que, numa outra passagem, em Gênesis também, ou seja, a oferta de Caim e Abel, enquanto Caim era lavrador, ou seja, ofereceu ao Senhor os frutos do seu campo, né? Assim como aqui se menciona espigas, né? Lá se ofereceu produtos que o lavrador, né? E lá nesse Caim e Abel, Abel ofereceu a, a melhor parte, a melhor parte do seu rebanho, né? A parte mais, ou seja, mais gorda do seu rebanho, né? O que venho falar? Que relação tem? A relação aqui que nos traz a ideia de oferta, né? Uma vez que tanto lá como aqui trata-se de vacas, ou seja, animais que uma pessoa que cuida, um pastor cuida, né? Ou seja, uma pessoa que, ou seja, cuida de rebanho, cuida, né? Ou seja, na figura de hoje, um bovino com touros, enfim, né? E já na figura de Caim, ofereceu parte da sua lavoura. E aqui vimos espigas. Então, o que eu trago daquele texto? O conceito de oferta. Oferta, tá? Gravei aí, tá? E quando dizer que as vacas feias, desérticas, como se estivesse passando no deserto, engolem as vacas gordas. Como dizer? Posteriormente a gente vai ver que as 7 espigas feias engolem as espigas bonitas, né? Por que razão? A gente sabe que lá o Senhor Jesus, né, naquela passagem da mulher samaritana no poço de Jacó, no decorrer do diálogo de Jesus e a mulher, os discípulos dele chegam e falam: Mestre, trouxemos o seu alimento, posteriormente o senhor não vai comer. Daí Jesus fala: o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Você sabe que essa frase, ela é uma frase chave para um contexto geral da Sagrada Escritura, uma vez que a Sagrada Escritura sempre nos está sendo falada de alimentação. Comer, né? Ou seja, alimentação. Isso é muito, quase que todos os livros, isso é muito corriqueiro, muito comum, né? A razão da alimentação. E trazendo aqui, o que significa
as vacas feias engoliram as vacas gordas. No contexto de que lá, quando Jesus Cristo fala, o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Né? Então, traduzindo para cá, então, o alimento das vacas feias é fazer a vontade ou seja, fazer a vontade das vacas gordas. Poxa, agora complicou. Como entender isso então? Convergindo para a oferta, né? Oferta. Qual é a razão da oferta? A gente sabe que na Sagrada Escritura, no Antigo Testamento, a oferta, o âmbito mais comum dela era para se propiciação dos pecados, para se receber, para receber o perdão dos pecados, propiciação dos perdão dos pecados, remissão dos pecados, né? Para se apropriar o perdão dos pecados, né? Então, o objetivo da oferta era conferir perdão aos pecados, né? E como convergir para essa razão aqui? Então, a vontade das vacas, da oferta. Tá, como diferenciar vaca gorda e vaca feia? A gente sabe que desnutrida é aquele que está passando sede, passando fome. Aonde a gente vê isso? No cenário de deserto. Deserto, né? Um cenário árido, limitante, trazendo pela razão humana um cenário de dor, né? A razão, normalmente, né? O cenário desértico na vida do ser humano é ocasionada por uma razão opressora. Uma razão opressora. Seja de relacionamento humano, ou seja de doença, ou seja de acidente. Tem algo que nos oprime, tem algo que nos leva ao deserto. Tem algo que nos leva ao deserto. A gente sabe que não há nada que acontece sem a permissão de Deus. E a razão de tudo acontecer tem algo que executa aquilo. A gente sabe que Deus é espírito. E antes de acontecer fisicamente, foi movido espiritualmente. Em resumo, só para a gente ficar fácil de entender isso que eu estou falando. Quando se fala que os humilhados serão exaltados e os exaltados serão humilhados, né? Vamos supor que as vacas magras são aqueles que são humilhados, ou seja, e a vaca gorda, aquele que está na razão da opressão, porque aquele que oprime não sente dor, né? Quando se fala que as vacas magras engolem as vacas gordas e somem com a razão das vacas gordas e as vacas continuam ainda magras, né? Essa razão nos linka com aquela razão. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Mas por quê? Por quê? Porque a razão da oferta não é obter o perdão, né? A oferta da vaca gorda, da vaca opressora, sim, é para se obter perdão, né? Quando se fala 7, perfeição, efetividade, perfeito, foi perfeito, aconteceu perfeitamente. Então, no sentido de que quando a vaca magra faz a vontade da vaca gorda, come a vaca gorda, ao ponto, convergindo, porque Jesus falou, meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Então, quando a vaca magra faz a vontade da vaca gorda,
é, a vaca gorda é abocanhada, ela some, ela deixa de existir. Tá confuso? Tá. Eu vou trazer então um cenário aqui para colocar em prática isso, né? Quando alguém te oprime, você está na postura de oprimido, vaca magra, e a outra pessoa está na postura de vaca gorda. Quando você fala, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. De coração, tá? Não é tá com raiva da pessoa e falar só para obter o privilégio de Deus. Isso não funciona. Deus sonda o coração, sabe a verdade do coração. Você desarma espiritualmente aquela razão daquela pessoa. E isso lhe confere autoridade espiritual de se livrar daquela opressão. Isso não é simplesmente uma frase, não é simplesmente um sentir, isso é um código que nos confere um favor, um direito espiritual, no sentido, não é falácia, tá, gente? Não é falácia, isso tem que ser conferido por verdade. Você tem que sair do seu coração a razão do perdão, né? Quando você perdoa a opressão, quando você perdoa, vamos supor que você está sendo perseguido, as famílias estão sendo muito perseguidas hoje, oprimidas, né? Porque lá mora o amor verdadeiro, né? Então, quando você de repente está sofrendo uma opressão no seu âmbito familiar e fala, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Você ganha direitos de Deus que não tinha antes. Principalmente, o primeiro é o livramento. É o livramento da turbulência. O segundo é a paz. E sim, ganhos de fé. Você cresce espiritualmente, claro, como pessoa, né? No sentido que, né, quando você está voltando lá para aquele cenário, quando você faz a vontade da vaca gorda não é obter o perdão, né? Porém, aquele que está oprimido, como que ele vai obter o perdão? Se ele tá oprimindo. Mas se eu, aqui na minha razão de oprimido, favoreço a ele, pedindo a Deus o perdão dele, que é, estou favorecendo, uma vez que vaca é oferta, gorda, opressora. E eu ofereço o meu sacrifício, clamando a Deus o perdão a ele, né? Então, eu estou fazendo a vontade dele, ou seja, estou favorecendo a ele com o perdão de Deus, né? E isso faz com que a razão dele suma, deixe de existir, a razão espiritual sobre mim deixe de existir, ou seja, quando eu desarmo ele, né? Não sei se ficou claro, tá? Ainda não terminei essa explicação, eu vou continuar e vou buscar tornar mais consciente, tá? Vou dar continuidade aqui, então. Vamos lá. Tá. Versículo 22. Depois vi em meu sonho que 7 espigas saíam da mesma haste, cheias e boas. Depois delas nasceram 7 espigas secas, mirradas e queimadas pelo vento leste. As 7 espigas mirradas devoravam as 7 espigas boas. Contei isso aos magos, mas ninguém foi capaz de me dar a interpretação. Então José respondeu: o sonho de Faraó é apenas um. Deus revelou ao Faraó o que ele vai fazer. Aqui, ou seja, José interpreta esse sonho no contexto pontual lá. Mas isso não quer dizer que só temos que entender como uma história ocorrida lá, sem que isso tenha a ver com a nossa vida aqui. Tá? Vamos lá. As 7 vacas boas serão 7 anos.
as 7 espigas boas, também 7 anos. O sonho é um só, ou seja, tratando-se de anos, sim, liga o contexto de tempo. É uma vez que depois ele vai falar, virão tempos de abundância e temos tempos de fome, né? Cíclico, tempos de abundância e tempos de fome. Se você parar para ver na Sagrada Escritura, né, sempre foi assim. Sempre o povo transgrediu, o Senhor puniu, se quebrantaram, clamaram o Senhor avisou com misericórdia. Assim como o tempo de hoje, né? O Senhor está com a mão dele, tá fazendo a correspondência da transgressão do povo, né? E daí o povo clama por misericórdia, sim, da mesma forma como anteriormente Deus teve misericórdia no passado, assim tem agora também, né? Então vamos lá, né? Tá. Ó, as 7 vacas boas são 7 anos, as 7 espigas boas também 7 anos. O sonho é um só. As 7 vagas magras e feias que subiam. Quando ele fala que o sonho é um só, isso nos dá razão a oferta da história de Caim e Abel. Ou seja, no âmbito do quesito oferta, entende? Que a significância tanto de vaca como nesse sonho aqui de espigas é a mesma. Então, claro, se confere na razão da oferta, claro, na interpretação que busquei ver, né? Ó, tá. Ó, as 7 vacas magras e feias subiam após as primeiras, serão 7 anos, bem como as 7 mirradas e queimadas pelo vento, lestes serão 7 anos de fome. Esta é a palavra, como acabo de dizer, Faraó. Deus manifestou a Faraó o que ele vai fazer. Eis que vem 7 anos de grande abundância por toda a terra do Egito. A abundância da terra do Egito. Qual é a abundância? Que terra do Egito? A gente sabe que o Egito, sendo um povo pagão, né, na razão contrária a, a Israel, busca ser um povo temente. Então, claro, a razão do Egito configura a razão do mal, ou seja, da opressão, né? Quando se fala aqui que terá abundância para o Egito, normalmente, né, aquele que está oprimindo, né, ou seja, na razão dele de opressor, ou seja, ele se mantém em sucesso, né? Primeiramente ele oprime, né? Então, na razão de opressor, ele está conseguindo o objetivo dele, que é oprimir, ou seja, transfigurando ele na figura do Egito, né? O Egito, sim, inicialmente nos oprime, né? O mal nos oprime, tá? Vamos lá. Abundância por toda a terra do Egito. Depois virão 7 anos de fome. Depois virão 7 anos de fome. Fome. O que é fome? Voltando para aquela passagem lá. O meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Então, fome é ter a vontade de fazer a vontade de Deus. Quando que a gente tem vontade de fazer a vontade de Deus? Você sabe que Jesus, quando ele ficou 40 dias no deserto, ele passou 40 dias sem comer. E daí que nos fala, daí então ele teve fome. E daí, por seguinte, ele iniciou o ministério dele. Daí sim ele foi fazer a vontade de Deus. Terra, coração. Terra, coração. Né? Você sabe que um coração opressor, os exaltados serão humilhados. Você sabe que normalmente, gente, diante de um cenário de humilhação, de quebrantamento, de dificuldade, de dor, a gente rasga essa terra do coração. E daí sim, a gente consegue ver coisas que não via antes, como coisas acerca da humildade. Como Deus, por exemplo, uma vez que Deus revela a face humilde,
da razão de Deus, né? Assim como está lá profetizado em Isaías capítulo 19, em que a Síria e o Egito, que naquela ocasião eram as razões opressoras, se voltariam a Jerusalém diante de um cenário de profunda dor. A profecia para esses dias, tá, gente? Né? Quando se fala Egito, não é que é o povo lá territorial do Egito, não. O Egito é aquele que tem a característica maligna. A Síria também, tanto no sentido físico como espiritual, né? Então, o que entender disso? Tá, vamos lá, trouxe algumas informações aqui, agora eu vou ler convergindo para essas informações, ó. Onde que eu parei? Tá. Ó, eis que vem 7 anos de grande abundância. Sim, primeiro vai se oprimir, tá? Depois viram 7 anos de fome. Depois 7 anos de fazer a vontade de Deus. Poxa, qual que é a vontade de Deus? É o amor, né? Nossa, a gente sabe muito bem, onde não há amor, coloque amor que encontrarás amor, né? Quando você, por exemplo, numa disputa, né? Numa disputa, por exemplo, você teve uma desavença lá, tem alguém te oprimindo, e você perdoa, fala, pai, perdoa, eles não sabem o que faz. Ali se confere um caminho para assim iniciar algo que está escrito em Isaías 19, onde o opressor e a razão oprimida fazem as pazes, e Deus ganha naquele sentido, e o mal é extinguido. O mal só vai ser extinguido com a razão do bem. Aquela razão, ou seja, opressora, só vai ser desarmada com a razão do bem. Quando Jesus fala, pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Aquilo acontece num mover espiritual tão grande, que sim, há libertação naquilo. Quando, tipo assim, assim como Jesus, né, ele clamou por aquele povo que estava oprimido, e posteriormente àquilo houve uma mudança de cenário na espiritualidade. Também no âmbito, às vezes, entre vizinhos, entre amigos, ou seja, ou inimigos, quando se fala, pai, perdoe, não sabe o que faz, não, fica tranquilo, está tudo bem. Há uma mudança no cenário espiritual daquele convívio. Há uma mudança. E claro, o bem vence, a benignidade vence, né? Ou seja, a autoridade. Quem se sobressai é aquele que está em razão do bem, que nesse caso foi o oprimido, né? Tá, vamos lá. Vou dar continuidade que tá. Depois viram 7 anos de fome. Toda aquela abundância será esquecida, ó, na terra do Egito. Toda aquela abundância, aquela opressão, né, convergindo, né, ou seja, das vacas gordas lá, será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. Qual terra do Egito, né? Por que consumirá a terra do Egito? Porque já não será mais terra do Egito, será Jerusalém. Porque há muita distinção entre terra do Egito e Jerusalém. Então, até um coração que tem nuances más, para ele se tornar bom, o mal tem que sair desse coração. Então, na verdade, quando se fala que toda aquela abundância, ou seja, toda aquela razão de opressão, altivez, será esquecida na terra do Egito, né? Ou seja, sairá da terra do Egito, né? E a fome, ou seja, consumirá a terra. Fome é o quê? A vontade de fazer a vontade de Deus.
consumirá a terra do Egito, né? Fará com que não a tenha mais a razão do Egito naquele coração, né? Tá, vamos lá. E não será lembrada a abundância na terra, ou seja, eis que faço coisas novas, as coisas velhas ficaram, ou seja, no sentido de quando Jesus muda o coração, o que é passado nem se lembrará mais, né? Por causa da fome que seguira, por causa da vontade de fazer a vontade de Deus que seguira, ou seja, por causa da vontade de ter um coração melhor, uma vez que como se morre para o velho homem, senão querendo nascer um novo homem, né? Porque será gravíssima, ou seja, a fome será gravíssima, a vontade de nascer um novo homem será realmente severa, que convergirá para a saída da terra do Egito e ingressar na Jerusalém, né? Tá. Versículo 32. O sonho do faraó foi repetido, porque a coisa é estabelecida por Deus, e Deus se apressa a fazê-la. Agora, pois, faraó devia escolher um homem ajuizado e sábio, encarregá-lo de dirigir a terra do Egito. Faraó devia fazer isto por administradores sobre a terra e recolher a quinta parte dos frutos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Recolher a quinta parte. A gente sabe que a Sagrada Escritura nos fala que os últimos dias, os últimos tempos, é tido como uma colheita, o que será armazenado são o trigo, né? Como entender? Como entender no tempo de opressão recolher o trigo? Ou seja, aqueles que uma vez estão oprimindo, se arrepende da sua opressão, se arrepende da sua opressão e passam a não oprimir mais. Isso significa o quê? Conversão. Né? Conversão, quando eu deixo as minhas razões velhas, mas antigas, e busco por novas razões, convirjo para uma nova razão de luz em minha vida, de bondade, né? Chama conversão. Isso sim, eu sou separado. Sou separado, deixei o Egito, né? Então vamos lá, ó. Agora, pois, faraó, tá, vamos lá. Esses administradores deviam ajuntar toda a colheita dos bons anos que virão, recolher o cereal por ordem de Faraó, para mantimento nas cidades, e guardá-las em armazéns. Assim o mantimento servirá para abastecer a terra nos 7 anos da fome que haverá no Egito. Abastecer a terra. Haverá fome no Egito. Ou seja, como que eu, em tempo de opressão, fui guardado para abastecer a fome? Ou seja, no tempo de opressão, eu me arrependi e passei a fazer a vontade de Deus. Tive fome de fazer a vontade de Deus, de fazer o bem no tempo de fome, no tempo de fazer a vontade de Deus. Assim, o mantimento servirá para abastecer a terra nos 7 anos de fome que haverá no Egito, para que a terra não seja destruída pela fome. Para que a terra... Qual terra? Coração. Ou seja, fará 2 tempos. Um tempo a cada coisa. No tempo que eu estou oprimindo, eu devo me converter.
para que no tempo posterior eu possa fazer a vontade de Deus. Porque se chegar o tempo, terminar um determinado tempo e eu não me converter, pode ser que eu não tenha tempo mais. Entende? Então, aqui, no tempo de abundância, foi separado. Pessoas foram, no tempo que estava tendo a opressão, pessoas se converteram para fazer a vontade de Deus. Qual é o tempo da vontade de Deus? 7 anos. Tempo perfeito, o tempo da glória. Tempo que... E na verdade o que é glória? Glória é a vontade de Deus sendo feita. Né? Então, se há um tempo de conversão, sim, é um tempo eficaz, pronto, é um tempo certo de ocorrer, para que posteriormente venha outro tempo, o tempo da glória. A gente está vendo um tempo de muita opressão, ou seja, das razões que verificam vislumbres sobre os opressores. É um tempo de conversão, é um tempo de sair da terra do Egito, porque esse tempo vai findar. Ou seja, e fala aqui, ó. Tá. Assim, o mantimento servirá para abastecer a terra, ou seja, o mantimento qual é? Né? Aquele que no tempo de opressão foi separado, se arrependeu, se converteu. Assim, o mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos da fome, ou seja, no tempo da glória de Deus, para que a terra não seja destruída. A terra aqui, ó, coração. Enfim, vai chegar um tempo, vai, em que já não vai ter mais tempo. Se a pessoa se converteu, ela verá a glória de Deus. Se não, aqui fala, essa terra vai ser destruída. Como? Como se fazia antes, por exemplo, para se exterminar coisas impuras, imundas, se jogava lá no lago onde está queimando fogo e enxofre. E assim será. Ó. Tá. Versículo 37. O conselho agradou a Faraó e a todos os seus oficiais. Então Faraó perguntou aos seus oficiais: será que poderíamos achar alguém melhor do que José, um homem em que está o Espírito de Deus? Depois Faraó disse a José: visto que Deus revelou tudo isto a você, ninguém, não há ninguém tão ajuizado e sábio como você. Você será administrador da minha casa, e todo o meu povo obedecerá a sua palavra. Somente no trono eu serei maior do que você. E Faraó disse mais a José: eis que eu o constituo autoridade sobre toda a terra do Egito. É ou não é que aconteceu com Jesus Cristo? Posteriormente, a gente ter falado: Pai, perdoe, não sabem o que fazem. Posteriormente, o Senhor odeia a autoridade sobre tudo e todos. Né? Então, eis que o constituiu autoridade sobre toda a terra do Egito. Então o faraó tirou o seu anel sinete da mão e pôs no dedo de José. Mandou que o vestissem com roupas de linho fino. Opa, quem que viria em linho, né? Montado num cavalo branco, enfim, com vestes de linho fino, né? Ele, e junto dele muitos também, cavaleiros, como imagem e semelhança dele, né? Ele pôs no pescoço um colar de ouro e o fez subir na sua segunda carruagem. E clamavam diante dele: inclinem-se todos. Desse modo, deu-lhes autoridade sobre toda a terra do Egito. Tá, poxa, mas só Jesus. Tenha plena fé, que se você falar: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Você favorecer o seu opressor, se você orar pelo seu opressor,
Assim como a Sagrada Escritura nos fala, amem vossos inimigos, orem pelos que vos perseguem. Porque se vocês amam só os que convém, que recompensa vocês vão ter? Se você salva os que é do teu costume, que recompensa vão ter se até os publicanos, enfim, fazem isso, os gentios fazem isso? Sedes perfeito como o vosso Pai é perfeito. Então, você quer ser mais semelhante de Jesus e, claro, ele, por consequência, lhe comunicar também a autoridade que ele tem sobre o âmbito espiritual, que é a razão de fé. Então, faça como ele ensinou. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Tá. Inclinem-se todos, desse modo deu-lhes autoridade sobre toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José: Eu sou o Faraó, mas sem a sua ordem ninguém poderá fazer nada em toda a terra do Egito. E Faraó chamou José de Zanfenate Paneia e lhe deu por mulher Azenate, filha de Potifera e sacerdote de On. E José percorreu toda a terra do Egito. José tinha 30 anos de idade quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e, e andou por toda a terra do Egito. Nos 7 anos de fartura, a terra produziu abundância, e José ajuntou todo o mantimento que houve na terra do Egito durante 7 anos. A saber, tá? O significado, um dos significados, não sei se é em hebraico, não sei que é Yahvé. Yahvé. Yahvé, que faz muita semelhança ao nome de Jesus, que é considerado Yahvé. Tá. E José juntou todo o mantimento que houve na terra do Egito durante os 7 anos e guardou nas cidades. E o mantimento do campo ao redor da casa da cidade foi guardado na mesma cidade. Assim, José ajuntou muitíssimo cereal, como a areia do mar, até perder de conta, porque ia além das medidas. Antes de chegar a fome, nasceram 2 filhos de José, os quais lhe deu a Zenate, filha de Potifera, sacerdote ao primogênito José chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer todo o meu trabalho e toda a casa do meu pai. Ao segundo deu o nome de Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. É ou não é? É ou não é? Por exemplo, daquele cenário, ó, Deus me fez esquecer. Deus me fez esquecer do meu trabalho e toda a casa do meu pai. O que significa isso? O opressor, né, que se converteu, Deus faz esquecer. Casa do seu pai, sim, quem ele era antes. Hoje ele é consequência do que ele era antes. Então ele é filho do que ele era antes. E hoje ele esqueceu do que ele era antes. Uma vez que ele já não vive o que ele era antes. Tá? Então essa é a razão daquele que é filho de Deus, né? E o outro filho de Deus. Ó, Deus me fez próspero na minha aflição. Por que próspero? Porque a razão de fé deste foi aumentada, uma vez que ele confere credibilidade em fazer a vontade de Deus, em temer a razão de Deus, em seguir a orientação máxima de Jesus. Pai, perdoe, eles não sabem o que fazem. Sim, ele confere também a graça de Deus, o favor de Deus, um dom maior de fé dada por Deus a este, né? No caso, o oprimido, né? Vamos lá. Passados 7 anos de abundância que houve na terra do Egito, começaram 7 anos de fome, como José havia predito. E havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. Ó,
Quando toda a terra do Egito começou a sentir fome, o povo clamou a Faraó por pão. E Faraó dizia a todos os egípcios: Vão falar com José e façam o que ele disser. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, José abriu todos os celeiros e vendia aos egípcios, porque a fome aumentava na terra do Egito. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porque a fome aumentava em todo o mundo. Ou seja, o que é que nos une? O que é que nos une? Jesus, ele veio para opostamente o inimigo que veio para espalhar, o divisor veio para espalhar, Jesus une. Une quem? Todos aqueles que se dispõem à união, né? Não importa quem, não importa se está no Egito ou qualquer lugar, né? Assim, o que aconteceria nesses dias seria mais ou menos em torno disso, em que está lá profetizado em Isaías capítulo 19, em que posterior a profundas feridas, ou seja, consequência, claro, os pecados são perdoados, porém, Deus imprime consequências, né? Sobre o Egito, convergeriam a uma união de Jerusalém, Assíria e Egito, ou seja, tornando como se fosse um só povo, como se fosse um povo de Deus, né? E claro, a gente sabe que para haver união tem que ter a razão de Deus. Qual é a razão de Deus? Jesus. E o que ele nos propôs? Perdão. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Isso une. Essa palavra tem poder de união. Essa palavra tem poder de desarmar o mal. Porque a luta não é contra pessoas, a luta é espiritual. A luta é contra o divisor, é do divisor contra aquele que quer unir. O divisor quer dividir, aquele que quer o Salvador quer unir. Então, claro, sabemos que esse tempo em que se observa a opressão vai findar. Então, se não enveredarmos para o lado daquele que quer unir, como diz aqui, será destruída, já não existirá mais no tempo da glória, no tempo em que será feita a vontade de Deus, terá fome, terá anseio de se fazer a vontade de Deus, né? Então, gente, observem isso. Observem. Quando alguém te oprimir, fala, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. E quando, se você oprimiu e a pessoa, Pai, perdoa, eles não sabem o que faz, dê razão a esse perdão. Não seja orgulhoso, porque é sua oportunidade para ver nova vida. Porque se permanecemos na razão de opressão e orgulho, fatidicamente morreremos, né? Essa é a minha meditação a respeito disso, né? Vou fazer uma oração. Nosso Pai querido, nosso Pai amado, nós te adoramos, Senhor. Que glória, Senhor, ter um Pai. Sim, um Pai que tem uma paciência, meu Deus. Como se tivéssemos um filho birrento. A gente sabe que a idade da birra é de 2 aos 4 anos, porém, como se tivesse um filho birrento que fosse birrento até os 100 anos. E está lá o pai ainda tendo paciência, até o último instante. Até como aquele bandido na cruz lá. Ela estava nos últimos instantes. E Deus, com sua misericórdia, o perdoou. Como é maravilhosa a sua misericórdia, Deus. Quão maravilhosa é. Se não conseguimos, Senhor, nos converter, é culpa nossa. É no nosso próprio findar que findaremos.
Não é por sua razão de misericórdia que sempre está de braço aberto a nos perdoar, até nos últimos instantes de vida, Deus. Que gloriosa, Senhor, é a sua misericórdia, é o seu perdão, é o seu amor para conosco. Que razão de te adorar, te glorificar, Senhor, te exaltar. Que glória, Senhor. Esta é a tua misericórdia para conosco, para seu amor para conosco, Pai. Pai, veja, Senhor, que o teu povo muitas das vezes não entende a sua razão de misericórdia. Teu povo não entende que às vezes somente tu deve ser misericordioso e nós aqui não precisamos ser misericordiosos, porque Jesus foi misericórdia por nós, mas sabemos, Senhor, que da mesma forma que perdoamos, que queremos o perdão, devemos perdoar. Pai, em testemunho, Deus, a tua ordenância, a seara é grande, peça mais trabalhadores, mas os trabalhadores são poucos, peça mais trabalhadores para a tua seara, em testemunho que haveria esse tempo em que o teu povo estaria sossegado, como ovelha caída, ferida, machucada, parada lá, sem força para se levantar. Em testemunho, Deus, como diz a profecia de Joel, que posteriormente esse tempo que desertificaria tudo, que tornaria sem vida a tua igreja. Viria, Senhor, os cavalos brancos para trazer vida. Viria a razão de Jesus para trazer vida. Pai, se tu acha que é o teu momento de reavivar a tua igreja, de trazer luz à tua igreja, eu clamo a ti, profetizo em nome de Jesus, meu Senhor, que tu derrame o teu Santo Espírito sobre a face da terra, para fazer os cegos espiritualmente enxergarem, para fazer os surdos espiritualmente escutarem a ti, Senhor, para fazer os coxos espiritualmente, aqueles que por mais que andam não conseguem andar reto espiritualmente, que eles andem retamente, Senhor, conforme o teu querer, Deus. Se tu acha que é o momento, que se cumpra, conforme diz a Sagrada Escritura, que haveria esse tempo, Pai. É o que eu clamo a Ti em nome de Jesus e que seja feito tudo conforme a Tua vontade. Amém. Como sempre faço, em Testemunho Romano 8:26, como eu não sei a razão de cada qual está orando conosco, meditando conosco, em Romano 8:26 fala que quando não sabemos orar, o Espírito Santo ora em nós com gemidos inexprimíveis. Nessa razão de fé, como não sei o que orar por vocês, clamo a Ti, Pai, em nome de Jesus. E eu aqui proferir gemidos que eu não sei o significado, palavras que eu não sei o significado, com a razão de fé, que Tu estarás orando por esses. É o que eu clamo a Ti, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Yes, olama goret mo is no kenu kamelo kanuro meno yes yo kani ala no ne tu no yemiro jiro la rokeno aminik yus na la kanuro meno yo ohamiki is na dulega naria la la na la mein us oham no la yero na kishno la beton a mi ishul la hayet na gino la tunish Jeli kanturet shoot or minati ish no la mekanil kot no la legat jirorni ki menai kit taror raketesh night nala la kairot naidetish ro irat nat. Amém. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.